Olá, bom dia. Hoje nós vamos estudar a questão número 10 de O Livro dos Espíritos, onde ele pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe para isso o sentido. Há duas palavras que nós precisamos entender melhor, que é a natureza íntima e o que é o sentido. Vamos primeiro pegar a questão do sentido. Se eu sair por aí dizendo que todos nós, homens, toda a humanidade está a caminho do anjo, alguém do meu lado vai virar e dizer: esse cara está precisando de um tratamento, porque ele não está batendo bem na cabeça. E se eu virar para o meu cachorrinho e disser para ele: olha, você está a caminho do homem, alguém vai dizer assim: não tem o menor sentido o que você está falando com o seu cachorro. E é verdade. Não tem sentido porque ele não vai entender, tanto quanto alguém leigo não vai entender que nós estamos a caminho do anjo. Então, essas questões, elas precisam ser melhor entendidas para que possamos entender a natureza íntima de Deus. E ele conclui dizendo aqui que quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então ele está afirmando aqui que nós vamos ver o nosso Criador. Só que isso, por enquanto, para nós ainda é muito difícil. E eu vou dizer por quê. Durante muitos anos, nós tivemos uma vinculação, e ainda temos hoje uma vinculação muito estreita com a matéria. Tem uma frase que diz: amar a Deus sobre todas as coisas. O que nós fizemos? Nós deixamos de amar a Deus e começamos a amar a matéria. E de tanto amar a matéria, nós roubamos, nós matamos, nós cometemos crime de toda espécie por conta da matéria. Porque a matéria é que nos enchia de alegria, de felicidade. E por causa disso, nós nos atrasamos diante da espiritualidade. Eu vou explicar o que significa a espiritualidade. Se alguém me ofende e eu guardo aquele rancor, por vezes eu esqueço, mas volta e meia ele volta e aquela ofensa, aquela imagem que eu fiz volta a se repetir. E eu fico muito irado toda vez que eu me lembro daquela ofensa que alguém fez contra a minha pessoa. E por não ter a capacidade de perdoar, eu então passo um longo período da minha existência remoendo aquela ira,
que se afigura como um redemoinho em minha memória. Mas se eu conseguir progredir, ou seja, se eu me desvincular da matéria, ou se eu não der tanta importância à matéria, eu posso então ter a facilidade de perdoar e até esquecer que aquela pessoa me ofendeu. Isso se dá o nome de espiritualidade. Se a gente lembrar da figura do Cristo na cruz, ele disse a seguinte frase: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele não perdoou por si só. Porque se ele tivesse perdoado por si só, ele estaria jogando para fora todo aquele emaranhado do seu peito pelas atrocidades que ele sofreu. Só que ele não guardou nada disso, porque ele via as pessoas ainda como crianças. E ele era, como continua sendo, um espírito muito elevado, e em razão disso ele não guarda qualquer tipo de rancor. Ou seja, a sua espiritualidade é muito elevada. Isso tem a ver com a substância ou com a natureza íntima que está ligada ao que sou e não o que sou, que são questões diferentes. Se eu pergunto quem sou, eu vou remeter a minha vida na certidão de nascimento e até os dias atuais, tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer. Mas se eu perguntar o que sou, aí eu vou dizer sobre a minha substância. Se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa má, se eu sou rancoroso, se eu odeio, se eu faço tudo para piorar as coisas, se eu revido as pessoas que me fazem mal, ou se de outro lado eu me esforço para domar as minhas más inclinações. Que, aliás, esse é um objetivo essencial que o kardecismo coloca. Nós devemos nos esforçar para domar todas as nossas más inclinações em continuidade com a frase de Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Não basta apenas conhecer-se a si. Há necessidade de esforço para o progresso. E esse esforço tem muito a ver com o nosso sentimento em relação às outras pessoas. Tem a ver com relação à substância, tem a ver com relação a tudo o que devemos fazer para aumentar a nossa espiritualidade. Quando a gente perdoa com o esquecimento da ofensa, o que, aliás, não é fácil, a gente cresce em espiritualidade. Se a gente não consegue perdoar, a gente fica vinculado às coisas da matéria. É sempre a matéria que nos vincula ao solo, ao chão. Nós, por vezes, esquecemos de elevar os nossos olhos para os horizontes mais elevados.
E por causa disso, a nossa história de estudo. Nós passamos pela época medieval, onde havia torturas terríveis, na fase da Inquisição. Nós passamos pela Guerra Santa, com 200 anos de espada em riste. E é chegada a hora de nós revermos todas essas questões que nos vincularam à matéria, para que a gente possa crescer na questão do espírito. Porque o homem, quando se olha no espelho, ele se vê muito a sua parte material, mas ele não consegue olhar para dentro dele. O homem esquece, nós esquecemos de olharmos para dentro, relembrando Sócrates. Porque quando a gente olha para dentro, a gente consegue então entender a nossa substância. E essa substância, para que a gente melhore, ou seja, para que a gente venha melhorar a nossa natureza íntima, é necessário caminharmos muito e por muito tempo. Respeito muito a todas as pessoas que afirmam que o espírito nasce no ventre materno. No meu entender, e no entender do Espiritismo, nós já vivemos muitas vidas e temos muitas outras vidas para viver. E só assim nós vamos conseguir crescer em espiritualidade. E com o crescimento da espiritualidade, nós vamos, passo a passo, chegar à posição do anjo, que o Espiritismo aponta como caminho e roteiro. E só aí, então, é que nós vamos entender toda a natureza do nosso passado, que é um passado longo de muitas vidas, e compreenderemos então aí sim a natureza íntima de Deus, quando nós vamos poder saber o Pai que Ele é, porque nós vamos poder ver Ele. Então nós vamos poder saber toda a sua atividade no universo. Só que isso para nós, por enquanto, é um pouco difícil, por mais que a gente leia, porque ainda nós estamos rastejando a nível de crescimento espiritual. E nós só vamos poder entender quando caminharmos e conseguir melhorar a nossa espiritualidade. Eu por aqui paro para que a gente possa, em outras ocasiões, estudarmos sobre outras matérias. Um forte abraço e um até lá.